Olá, que bom que você está aqui conosco em mais um episódio do podcast Bênçãos para você. É bom ter a sua companhia e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um assunto que precisa ser dito, que está aí, infelizmente, carregando estatísticas muito tristes no Brasil e também no mundo. Nós vamos falar hoje de violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse é um tema muito importante, nós vamos debater ele aqui com alguns convidados especiais e falar também de um projeto da Igreja Adventista que tem tentado combater e minimizar os danos desse problema. Quero apresentar para vocês os nossos convidados. Está conosco aqui um time de peso para falar aí dessa temática. Você pode ver aí que nós temos convidados presenciais e também uma convidada especial aí via Zoom que já você vai conhecer. Ao meu lado direito aqui, Esther, já é conhecida de quem já acompanha aí o nosso podcast, mas se apresente porque tem muita gente nova por aí. Obrigada, Yane. Olá a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui mais uma vez para falar deste assunto tão necessário, como você falou, Yane. Eu sou Esther Leal, sou a líder do Ministério da Mulher, a FAM e Recepção aqui da União Sudeste Brasileira. Então ela fica responsável aí por esse grupo de mulheres, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Muito bem, ao lado da Esther está o Dr. Edson. Se apresente, também é figurinha aqui conhecida do nosso podcast. Dr. Edson, seja bem-vindo. Muito obrigado, é verdade, já é a terceira vez que eu tenho a alegria de participar e aproveito para agradecer por mais um convite. Eu trabalho aqui no escritório da União Sudeste Brasileira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, junto com a professora Esther, e a minha função aqui é trabalhar na área jurídica. Eu sou advogado-geral da União Sudeste Brasileira. Muito prazer, seja bem-vindo. E vamos agora para a Djane, que é líder também de mulheres, né? Djane, conta um pouquinho sobre você. Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estarmos juntas aqui. E eu trabalho na região central do Rio de Janeiro, na associação, né, que fica ali na Praça da Bandeira, e lidero também o Ministério da Mulher, a FAM e Recepção para esta região. Bom, sejam todos bem-vindos novamente. Antes da gente passar, de eu apresentar a nossa convidada especial que está aqui via Zoom com a gente, eu quero falar um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, né? Eu já dei aí algumas informações, mas a gente sabe que o cenário não é muito positivo, né? Sobre o que a gente vai falar hoje, né? A gente, quando vai pesquisar sobre abuso sexual infantil entre adolescentes, a gente acha muitos dados na internet. E de todas as fontes que você pesquisa, sempre são ruins, sempre são dados bem negativos e dados assustadores. Eu que tenho filhos, tanto um que é criança, outro que é adolescente, a gente fica assustado como pais, né? E assim, um dado que eu peguei aqui que é uma coisa bem forte, para você que está nos assistindo e não sabe, segundo relatórios, né, publicados aí em parceria da OMS, Unicef e Unesco, 1 em cada 8 crianças sofrem algum tipo de agressão. E o pior de tudo é que no Brasil, menos de 10% desses casos de abuso sexual, contra menores, eles são denunciados. Então, olha o tanto que acontece e o pouquinho que é denunciado. Então, a gente quer tentar entender aqui com essa conversa o que pode ser feito, o que a gente pode fazer para minimizar, né? A gente como família, a gente como igreja, né, também. E para começar esse assunto, né, eu quero apresentar então para vocês a nossa convidada especial, a doutora Sheila. A doutora Sheila, ela é delegada, ela trabalha aí há cerca, né, de 23 anos na Polícia Civil e atualmente, como deputada estadual, a doutora Sheila ela dirige, entre outras, né, uma frente parlamentar Juntos contra a Pedofilia. Então, ela tem aí uma bagagem, né, uma carreira nessa área e vai contribuir com a gente hoje. Então, vou passar a palavra para a doutora Sheila, que ela já vai dar essa introdução para a gente, para entender um pouquinho, né, quais são os sinais mais comuns, né, de abuso sexual em crianças e adolescentes. A gente, como pais educadores, a gente tem que estar atentos. Qual que é o protocolo, né, que deve ser seguido quando uma criança relata um abuso sexual? Como que a tecnologia, né, também acaba impactando nesses casos, né? Então, doutora Sheila, esse momento é seu. Muito obrigada pela sua participação. Olá, pessoal. Eu fico muito agradecida pelo convite.
a Igreja Adventista, primeiro a gente agradece a Deus, né, que está no comando de todas as coisas. E a Igreja Adventista já é uma grande parceira, inclusive da Frente Parlamentar junto contra a Pedofilia. É, a professora Rita, agora não está mais aqui em Belo Horizonte, mas teve assento na Frente Parlamentar como diretora educacional da Frente desde 2019. E agora nós temos outra representante. E vocês realizam um trabalho maravilhoso. O Quebrando o Silêncio, ele é um trabalho sem igual a nível de instituições religiosas. Claro que, né, a principal função da igreja é cuidar da alma, mas todos nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e a gente precisa proteger o nosso corpo também. Vocês fazem um trabalho fantástico. Agradecer também, cumprimentar a Yane, né, o doutor Edson, a Dijane, também a Esther Leal, e parabenizar pelo trabalho. Bem, em relação a essa questão, essa luta, esse combate contra a pedofilia é uma pauta de vida que eu carrego já há muitos anos, e a gente vem fazendo esse trabalho, primeiramente, né, da importância do trabalho de conscientização e prevenção, que é o que a igreja faz muito bem também. Quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais esse assunto vir à tona, mais as pessoas começam a ficar atentas aos sinais, mas as pessoas sentem a necessidade de denunciar, e mais as pessoas entendem que um abuso não é um crime simples. A criança, principalmente o adolescente, que sofre abuso na infância, ela tem ali o seu psicológico altamente afetado, né? E se não tomar cuidado, por toda a vida, podendo acarretar sérias consequências para a vida dessa criança e adolescente, inclusive. Então, é muito importante a gente trabalhar com a prevenção. Eu também faço parte de um projeto que se chama Projeto Escola Consciente. Esse projeto, de forma voluntária, já há 17 anos, onde eu e uma equipe vamos até as escolas públicas, particulares, onde nos convidam, falar com as crianças sobre esse tema também, falando sobre outros temas, mas principalmente sobre esse, explicando para as crianças desde muito pequenas e de forma lúdica quais são as partes íntimas, por que ninguém pode tocar nessas partes íntimas, falando sobre a idade do consentimento, falando sobre a imaturidade do menor de 14 anos para começar a pensar em questões sexuais, falando sobre a parte criminal também, e vários outros desdobramentos desse tema. E a gente percebe que toda vez que a gente faz esse trabalho, todas as vezes, eu posso falar que nesses 17 anos, infelizmente, não teve uma vez que a gente termina, né, a fala, termina o trabalho e faz aquela filinha, e sempre tem alguém denunciando, pedindo ajuda, ou contando que passou por isso, a situação que está, mesmo um desabafo, sabe? Raramente não tem alguém fazendo essa denúncia. Inclusive, nós já tivemos casos até de prisões durante, né, uma das palestras aqui em Minas Gerais, onde, depois da minha fala, uma adolescente de 11 anos me procurou, me abraçou, chorou muito e disse que ela era abusada pelo tio desde os 8 anos, nunca se sentiu confortável em contar, porque ela tem medo, e ali ela se sentiu confortável, e que naquele dia, há menos de uma hora, ela tinha acabado de ser abusada pelo tio. E ouviu a palestra, então a gente, né, chamou o delegado local, ela foi levada para o sistema de atendimento, que é um protocolo da Polícia Civil chamado PARBS, onde, né, são feitos ali todos os exames, a detecção de vestígios, né, até a cautela desses vestígios para banco de DNA, para investigações futuras. Foram colhidos os vestígios, foi comprovado, e ele realmente foi autuado em flagrante pelo crime de estupro. E foi algo assim que chocou muito a cidade, porque as pessoas nem imaginam. E, infelizmente, né, o abusador ele pode ser qualquer pessoa, qualquer pessoa. Homem, mulher, idoso, jovem. Não existe um estereótipo para o abusador em tempos atuais. Antigamente, a gente ouvia mais falar sobre aquele abusador, né? Aquele senhorzinho que estava sempre com uma balinha no bolso, colocando as crianças para sentar no colo, levando um presentinho, chamando para ir na casa, comer um cachorro-quente, essas coisas.
e que a família falava, olha, não chega perto, aquela pessoa suspeita, mas também não denunciava, né? Mas a gente tinha muito esse estereótipo, e hoje, por conta da internet, das redes sociais, da indústria da pornografia, do comércio de pornografia infantil, no momento onde a indústria da pornografia já ocupa o terceiro lugar de maior fonte de renda do crime organizado no mundo, né? Onde a pornografia infantil tem gerado dinheiro, inclusive, para pessoas muito próximas da criança e do adolescente e outras pessoas que aliciam essas crianças e adolescentes através da internet para estarem enviando imagens, muitas vezes marcando encontros, e essas crianças, adolescentes são dopados e depois eles produzem muito material pornográfico para vender na Deep Web. Então, não existe mais esse estereótipo e a situação foi se agravando muito ao longo do tempo, exatamente por conta da internet, que é algo novo, dos smartphones, onde hoje os nossos filhos levam o mundo inteiro para dentro dos quartos, né? Tínhamos, às vezes, um computador coletivo em casa, ficava normalmente na sala ou em algum outro ambiente, todo mundo tinha acesso, todo mundo utilizava, e depois tinha internet, aquela internet lenta, rastreável, e hoje os smartphones, aí, acho que de 15 anos para cá, que isso se intensificou mais com a internet, e leva o mundo inteiro, né, para dentro dos quartos, para locais onde o adulto muitas vezes não está vendo o que o filho está fazendo, está achando vantagem que ele não está brincando na rua, que ele não está se envolvendo com pessoas consideradas que são inadequadas, mas muitas vezes esquecem o que ele está tendo acesso dentro da própria casa, sabe? E muitas vezes não são coisas legais. Eu já vi pais, por exemplo, olhar, ficar de olho no tipo de joguinho que o filho está jogando, nos perfis que ele segue no TikTok, né, e tal. Só que muitas vezes os pais esquecem que todos os jogos das plataformas de streaming, eles são para maiores de 13 anos, e tem um anúncio lá, tem um aviso sobre isso, sabe? E que existem também configurações nessas plataformas, e que todas essas plataformas de jogos, todos esses aplicativos, e principalmente as redes sociais, têm chat de conversas aberta. E é através desses chats de conversa que as nossas crianças e adolescentes estão sendo aliciadas, muitas vezes. Sem contar que, né, infelizmente, o maior número de casos de abuso sexual contra as nossas crianças e adolescentes acontecem dentro da própria casa e são praticados por pessoas da própria família. E, infelizmente, principalmente quando a gente vai falar para as crianças nas escolas, a gente não tem mais a segurança de fazer aquele discurso que a gente fazia antigamente. Tem que contar para a mãe, tem que contar para o pai, porque a maioria dos casos de estupro são praticados pelo próprio pai biológico, não é pelo padrasto, nem namorado da mãe, vem depois. Primeiro lugar no ranking são os pais biológicos, e depois vem padrastos, e hoje já incluiu a questão da mãe, né? Nós estamos vendo aí já sendo noticiado pela mídia muitas mães abusando dos filhos. Um caso recente, uma mãe estava abusando do filho de 12 anos para produzir imagens, né, para a Deep Web, ganhar dinheiro com isso. E então acontece dentro de casa. E uma coisa também que a gente não pode deixar de destacar é que o abusador, ele não é esse monstro que a gente imagina, e nem que muitas vezes a gente acaba colocando para as crianças. Por isso que a gente tem que falar a verdade para as crianças. A gente não pode pintar um monstro, ele é uma pessoa comum. E muito pelo contrário, normalmente ele é um cara muito bacana, uma mulher muito legal, super boa praça, sabe? Que combina com todo mundo. E não, ele não abusa de todo mundo que ele encontra pela frente. Ele escolhe ali as suas vítimas, aquelas vítimas que são mais fáceis e mais vulneráveis. E eles atuam de forma muito próxima das crianças. E eles estão aonde as crianças estão, né? Isso é uma questão de aptidão. São pediatras, são líderes de grupos infantis das igrejas e de adolescentes, são professores voluntários de escolinhas de futebol, de artes marciais, de projetos sociais,
professores comuns, a gente vê muitos casos também, né, professores mesmo que dão aula ali no dia a dia para os alunos. Então, eles buscam, sim, estar onde as crianças estão. E eles vão selecionar ali as suas vítimas. E não raras vezes a gente vê, principalmente dentro de escolas, quando uma adolescente, por exemplo, denuncia algum professor por assédio ou por algum tipo de abuso, por ter, às vezes, colocado a mão nas partes íntimas, ou ter feito coisas piores, não raramente a gente vê manifestação de vários colegas, inclusive da própria escola e de outros professores, a favor dele, porque a tendência é desacreditar a vítima, e ele tem um comportamento justamente para ser assim, para que a vítima seja desacreditada quando ela conta. Ele é manipulador, normalmente ele é narcisista, e em um grande número de casos, né, o pedófilo é um psicopata, que não tem sentimentos, que não se arrepende do que faz, e que engana as pessoas muito bem. Ele finge ser, né, o que ele não consegue ser, ele finge ter sentimentos, ele finge empatia, para poder se aproximar das pessoas e tirar proveito disso de alguma maneira. E uma dessas maneiras é a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente tem que estar atento e desconfiar de tudo e de todo mundo. Acabar com essa cultura de desconfiar da própria vítima. E muitas vezes, eu não sei, até atuando enquanto delegado, eu não sei se muitas vezes por comodismo, por falta de caráter, varia muito. Não raras vezes também a gente se depara com mães, com familiares que não denunciam, sabem do problema e deixam para lá, acham que vou tirar do convívio e pronto, acabou. O problema é que acha como se o problema fosse só dela, e não, né? Aquela pessoa, ele vai continuar fazendo isso com outras pessoas. E aquela vítima também, pode ser importante para ela saber que teve alguma consequência, né? Que a pessoa sofreu alguma consequência, que o malfeitor sofreu uma consequência pela monstruosidade que fez com ela. E saber que pode contar com o apoio da família. E a gente vê também muitas mães, que quando chega na delegacia, desacreditam as próprias filhas ou filhos, fala que é mentira dela, acredita no que o abusador disse, ele inventa coisas, né? Inventa comportamentos. Mães que, inclusive, chegaram a humilhar as filhas na frente da gente, de nós, somos policiais, uma vez. Tinha um caso de uma adolescente de 12 Doutora anos que ela Sheila, denunciou na escola. Oi, deixa eu te fazer uma pergunta que está aqui, não quer calar. sim. No caso, uma mãe que sabe do problema e não denuncia, ela pode ser, não sei qual seria o termo, né? Mas ela pode também cumprir pena, ela pode ser Responsabilizada, né? responsabilizada de alguma Pode. forma. Pode, e a gente tem todo esse cuidado, sabe? Em saber se a mãe sabia e não tomou providência, ela pratica o mesmo crime por omissão, né? De forma omissiva. Eu Na acho verdade, isso muito pratica importante estupro. de ser divulgado, não é? Divulgar, Precisa é deixar isso bem importante, sim. claro, né? E não são poucos os casos. Eu me lembro uma vez, não, até recentemente, né? Isso não tem um mês. Uma das últimas palestras que eu fiz para ensino médio, veio uma adolescente venezuelana, nem fala a nossa língua direita ainda, puxando pela mão uma coleguinha da escola, que ela tinha conhecido há poucas semanas. E essa menina que vinha com ela, eu me lembro da cena como se fosse hoje, ela tremia muito, nervosa, uma adolescente linda, sabe? 13 anos. E a venezuelana ficava, conta para ela, ela, não vou contar, não vai adiantar, conta sim, conta sim. Aí eu quis saber, né? E chamamos, fomos para um local reservado e tudo, e então ela me contou que a mãe tinha arrumado um namorado que morava no Rio de Janeiro e elas moram em Juiz de Fora. E que esse namorado, a mãe trabalha na saúde, acho que técnica de enfermagem ou enfermeira, de plantão, e que esse namorado, quando vinha aos finais de semana e a mãe estava de plantão, ele ficava mexendo com ela, aliciando, falando coisas inadequadas, e quando foi um dia, ele chegou a abusar dela efetivamente, sabe? Ela foi, como se mexer não fosse abuso, né? Eu falei até tecnicamente errado, mas ele foi até as últimas consequências de um abuso. E ela ficou muito chocada com a situação,
chegou a contar para a mãe. E a mãe procurou por ele. Isso aconteceu 2 vezes quando ela contou para a mãe. A mãe foi questioná-lo e ele fez exatamente o que eu falei anteriormente. É um cara totalmente sem escrúpulos, sem caráter. Enganou, fez chantagem, falou que a menina estava com ciúmes, falou que a menina tinha falado isso e aquilo antes. Criou uma história, sabe, em cima. E a mãe acreditou nele. Agora, resta saber, será que ela acreditou ou ela quis acreditar? Para não perder, sei lá, o namorado, uma pessoa que, né, que não honra o título mãe, né? O que será que aconteceu? E depois ela falou que a mãe acabou terminando com esse namorado porque por outro motivo, razão de ciúme, traição, essas coisas, mas não por ter abusado dela. E ela estava daquele jeito, está de choque, desesperada, porque ela tinha acabado de saber que a mãe havia reatado o namoro com ele, que no próximo final de semana ele estaria na casa dela, sabe? Então, assim, a gente fica, né, numa situação super difícil. E cada vez que chega um caso desse é uma demanda e a gente tem que resolver da melhor forma possível, que envolve muita coisa familiar e muita coisa que está no íntimo da pessoa e que muitas vezes é difícil da gente comprovar, né? Mas a gente tem sempre que dar ali o crédito, né, para adolescente, para vítima, no Eu caso, gostaria de em pedir geral. também para doutora se você poderia. Você já falou assim por cima, mas eu gostaria que você refrisasse qual é realmente o protocolo a ser seguido quando uma criança ou um adolescente relata um abuso. Olha, primeiro, né, essa criança ela precisa ser acolhida. A família precisa passar para ela que acredita nela e que está ali para protegê-la. Às vezes a família fica tão preocupada com a revolta, com os gritos e esquece de acolher essa criança, esse adolescente. Esse acolhimento ele é extremamente importante. E depois procurar a polícia, né? Depende muito da região que a pessoa mora, o tipo de estrutura policial que existe. Se for mulher, tiver uma delegacia especializada de atendimento à mulher, é o ideal. Não tendo qualquer delegacia de polícia civil, não tendo qualquer destacamento da Polícia Militar para registrar a ocorrência, porque aqui no estado de Minas Gerais mesmo a gente tem uma realidade muito triste. Nós somos 853 municípios e a gente sabe que não são todos os municípios que têm uma delegacia de polícia especializadas, então só temos 64 no estado inteiro, né, de atendimento à mulher. Mas é procurar mesmo a polícia para que essa pessoa seja de fato responsabilizada, porque isso é até uma obrigação social pelo que ele fez, né, com aquela vítima e para que ele não faça com as outras pessoas, porque vai continuar fazendo, né, se não acontecer nada. E é procurar, mas o mais importante de tudo também é procurar o hospital. Hoje, 100% dos hospitais públicos do estado de Minas Gerais, ele já tem a cobertura pelo PAGUS, que é um protocolo criado pelo IML, né? E com certeza aí no estado do Rio de Janeiro também tem esse protocolo, certamente tem aí, são muito avançados nisso também, onde todos os médicos que fazem esse tipo de atendimento, não necessariamente um médico legista, os médicos são treinados para utilizar o kit. Esse kit ele vem ali com uma sorologia. Essa pessoa vai tomar medicamentos por um período para que não seja contaminado, por exemplo, com doenças sexualmente transmissíveis. Essa criança pode também ser encaminhada, ou adolescente, para um centro de terapia, né, com psicólogo, para assistência social também. E esse protocolo vai colher os vestígios, né, preservando ali as provas, né, se for o caso, colhendo um material genético para a gente estar alimentando o banco de DNA. Hoje, Minas Gerais já tem um banco de DNA muito bom, o Rio de Janeiro também tem. E muitas vezes, quando a gente coloca esse material genético no banco de DNA, a gente consegue identificar a autoria de outros crimes também. Não, sabe que às vezes a pessoa não denuncia, não sabe, não fala quem é, e muitas vezes a pessoa é assim conhecida, a pessoa tem medo. Aí lá através do banco de DNA a gente consegue identificar essas autorias de crimes e dar continuidade às investigações. Professor Esther, só complementando a fala da doutora Sheila, no estado de Minas Gerais, por exemplo, nem todas as cidades têm delegacias, mas é para ter conselho tutelar.
E o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 13, diz que é um dever, é uma obrigação daquele que tomou conhecimento de um abuso sexual contra criança e adolescente comunicar o Conselho Tutelar, porque chegando no Conselho Tutelar, o Conselho irá investigar e dar encaminhamento a essa denúncia junto ao Ministério Público. Então, fica aqui mais uma dica de procurar o Conselho Tutelar. E também, aproveitando a minha fala, quando nós falamos em criança e adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, criança é até 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos. Então, essa é a idade do público que nós estamos debatendo. Eu queria fazer uma última pergunta para a doutora Sheila, para ela fechar aí essa participação dela, que está sendo muito importante, sem dúvida, é que você deixasse, doutora Sheila, uma dica para a gente como pai, como responsável, como proteger, então, as nossas crianças e adolescentes frente a esse tamanha crueldade, né, que a gente tem visto por aí. Perfeito, doutor Edson, a sua colocação. Isso mesmo. E complementar que hoje nós temos também a Lei Borel, né? Onde as pessoas são obrigadas, elas não é se quiserem, elas são obrigadas a denunciar qualquer tipo de violência, principalmente violência sexual contra criança e adolescente. Porque, Isso inclui assim como também, aconteceu, isso inclui também os abuso. estabelecimentos de ensino, e aí o artigo Isso, 245 vai exatamente. dizer, né, os professores, diretores de escola são obrigados a comunicarem às autoridades policiais, ao Conselho Tutelar, quando tiverem conhecimento de uma denúncia. Assim também como o médico, quando atender uma criança em situação de abuso, ele tem o dever, os hospitais possuem essa responsabilidade sob pena de responderem criminalmente, e também o Código do Estatuto da Criança estabelece uma multa para aqueles que não comunicarem o fato. Que fique bem claro, né? Exatamente. Exatamente. E se for familiar, a pena é triplicada, né? Se familiar ou pessoa próxima tem o dever, né, de comunicar. Então, doutora Sheila, E deixa a sua dica final assim pra gente, de tudo que você falou aí, qual que seria que você ressaltaria assim pra gente proteger aí as nossas crianças e adolescentes? olha, eu como mãe, eu também sou mãe de 4 filhos, né, o José Elias e os trigêmeos, Marcos, Moisés e André. E também como uma pessoa que atua muito nessa área da infância, da adolescência, eu percebo que hoje em dia as pessoas ficam muito angustiadas. Eu não conheço nada de internet, eu não sei nada do que meu filho está fazendo, ele sabe mais que eu. Ele nunca vai saber mais do que você sobre nada. Por mais simples que a pessoa seja, por menos estudo que tenha, ela sempre, sempre vai saber mais do que os filhos, porque a vivência conta muito. Ela pode não saber falar bonito, mas ela sabe proteger o filho. Ela sabe olhar nos olhos do filho e saber se ele está passando por algum problema, se ele está com alguma mudança de comportamento, se ele está angustiado. Isso não é difícil você identificar. O pai e a mãe que é cauteloso, que é amoroso, né, que presta atenção nos seus filhos, eles conhecem até o andar, os passos. Eu costumo falar que quando os meus trigêmeos eram pequenininhos, eles vinham andando em direção ao meu quarto, algum lugar que eu estivesse, eles não. Eu sabia quem estava chegando dos 3, se era o Marcos, se era o Moisés ou se era o André, só pelo modo de andar, barulho que fazia. Então, os pais conhecem os filhos, basta ter interesse, prestar atenção neles. E outra coisa, conversar, olhar nos olhos do filho. Você não precisa proibir tudo. Eu sou a favor da proibição de telas até os 14 anos de idade, sou muito a favor. Eu não fiz isso com os meus filhos, não consegui, eu liberei a partir dos 10 anos, os trigêmeos e o mais velho com 12, mas eu sou a favor e os pais que conseguirem é muito válido. Mas mesmo não sendo assim, se você tiver um diálogo franco, um diálogo aberto com eles, dificilmente vai acontecer alguma coisa que você não saiba. Ou então, se acontecer, ele vai ter ali a coragem de correr até você e pedir socorro e contar o que aconteceu. Tem que ser assim. A gente vê hoje muitas crianças que contam tudo para todo mundo, menos para a família. Isso é um erro muito grande. É uma quebra de vínculo, é uma quebra de conexão muito grande que a gente vê. Como assim?
A primeira pessoa que a gente tem que pedir socorro é para a família, para a mãe, para o pai, para o irmão, né? E depois, sendo eles os agressores, para alguém mais próximo. Então, é isso. Se interesse pelos seus filhos, converse com eles e façam eles acreditarem que quando eles estiverem passando por problemas, seja lá qual for o problema, pode ser o problema mais grave do mundo, ele tem que correr para você e não correr de você, jamais, porque os pais sempre vai ter a melhor instrução, o melhor caminho. Esther, eu ia agradecer a doutora Sheila em nome, né, de todo mundo aqui, mas eu acho que você poderia agradecer, né? Eu agradeço. Agradeço a Yane e agradeço a você, doutora Sheila, realmente te ouvindo falar. Eu não tenho mais filhos na idade da adolescência, mas os meus filhos são maiores. Mas, assim, chega às vezes a revirar o estômago, Sim. não é? Da gente entrar mais pertinho dessa situação que está aí, né? E a nossa vontade de poder ajudar. E você hoje contribuiu muito conosco, trazendo essa visão realmente de quem vive essa luta, né? De nos lembrar a nossa participação totalmente relevante nesse momento na ajuda com as nossas famílias. Muito obrigada pelo ministério que você desenvolve, não é? Que, além da sua profissão, junto às famílias, nesse cuidado. E que Deus continue te abençoando, juntamente a sua família, a levar essa mensagem aí a tantas pessoas e salvação também, né? Cuidado. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu, gente? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o trabalho de vocês também não é fácil e é extremamente relevante. Muito obrigada. Obrigada. Bom, a doutora Sheila trouxe, então, para a gente aí esse panorama inicial, né? Parte desse bate-papo. Como a Esther disse, muito relevante. E como é relevante falar disso para você que está nos ouvindo, né? Você, como para sua família, para sua igreja. Nós vamos falar daqui a pouco também, como igreja, né, doutora Edson? O que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria falar um pouquinho do Quebrando o Silêncio, que é um projeto da Igreja Adventista que existe desde 2002 em alguns países da América do Sul, bem fortemente no Brasil. E esse projeto, ele visa mesmo combater algumas problemáticas em relação à violência, né? A gente já falou sobre violência contra idosos, violência contra a mulher. Então, ao passar dos anos, a gente muda o tema, né? Cada ano tem um tema específico. E esse ano, a gente está falando, então, um pouquinho de violência sexual contra criança e adolescente. A Esther vai falar um pouquinho, queria que você começasse, Esther. A Diane e a Esther trabalham bem de perto com isso, né? Que é um projeto que na Igreja Adventista ele é abraçado pelo Ministério da Mulher, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está aqui com os materiais, enquanto você vai falar, a gente pode mostrar aqui também. Te passo a palavra, então. Obrigada, Yane. Realmente, o projeto Quebrando o Silêncio, eu acredito que hoje é um dos projetos de maior visibilidade, não é, da Igreja Adventista, porque tem um alcance externo muito grande, né? E para a gente é uma tremenda responsabilidade, né? Quando a gente ouve uma autoridade como a doutora Sheila falando a respeito dessa luta, não é, que nós temos. É lógico que neste mês de agosto, onde o projeto acontece, nós falamos mais sobre o projeto. Mas o ideal, o sonho, é que ele seja falado a todo tempo, relembrado. Não é um projeto sazonal, é um projeto que tem que ser dito a todo tempo, tem que ser lembrado, né? Tem que ser cuidado. Como você disse mesmo, ele já existe há 22 anos, né? Nós estamos na 22ª edição. E este ano o tema, o foco é o abuso infantil e adolescente. Mas, de forma geral, o projeto fala e cuida gerenciando atividades educativas, preventivas, trazendo informação, trazendo conhecimento, né? Nesta luta contra a violência que nós temos, que nós sabemos que não é de hoje e que não vai terminar amanhã, só quando o nosso Senhor voltar para nos buscar, mas enquanto líderes, enquanto pais, enquanto cristãos, nós temos sim o dever de cuidar, de proteger, de informar, né, nesta questão da luta mesmo contra a violência. Anualmente são produzidos muitos materiais, como você mesmo já falou, nós temos então a revista Adulto, que traz o conteúdo para ser ali
para adultos, né, para a leitura de adultos. Nós temos a revista Teen, um conteúdo específico para adolescentes, na linguagem dos adolescentes, trazendo conteúdos próprios à idade, né? Vocês podem ver, a revista está belíssima, todas elas, assim, há um zelo muito grande, um cuidado muito grande no material. Nós temos a revista infantil, que aí vem também na versão Nosso Amiguinho, também o mesmo assunto, nas 3 revistas, falados e direcionados a faixas etárias diferentes, né? Nós temos um folder também, que é informativo, para que seja feita aí a panfletagem. E o projeto acontece em diversas ações, de diferentes formatos, né? Desde ações externas, com passeatas, carreatas, nas escolas. Eu particularmente gosto muito quando o projeto acontece nas escolas, porque daí vai direto ao ponto, né? Atua mais na prevenção, diretamente às crianças, e nas igrejas, com seminários aos pais, às crianças. É um projeto, como você falou, e a Djane também, eu gostaria que ela falasse o que vai acontecer aqui no Rio. É um projeto dirigido pelo Ministério da Mulher, mas apenas dirigido, porque nós precisamos do apoio e contamos com o apoio de todos, né, das escolas, né? Há uma parceria muito grande, inclusive, com a Educação Adventista, onde esse projeto vai diretamente à escola, esse material vai diretamente à mão das crianças, né? Então, a gente realmente, para que isso aconteça com uma força maior, a gente precisa de apoio. E nós estamos sempre em busca, né, em todos os nossos campos, aí nos 3 estados, de parcerias, não somente internas com os vários departamentos da nossa instituição, mas externas, né? Prefeituras, às vezes até mesmo clínicas, hospitais, escolas, para que realmente esta informação chegue e alcance a todos. E vale a pena também, Ayane, falar que há uma busca muito grande por pessoas que não são ligadas à instituição, de escolas. Todos os anos eu recebo vários e-mails de pessoas em busca do material, porque Órgãos públicos, né? exatamente, Prefeituras. porque reconhecem o valor do projeto e as portas estão abertas, né? E fica também o meu apelo aqui para que ele não aconteça só no mês de agosto, né? Para que realmente isso seja falado, mencionado, lembrado em todas as reuniões. E aqui eu me lembro das classes infantis, desbravadores, aventureiros, né? Para que a gente realmente consiga um alcance maior. A informação precisa chegar, né? Para que a gente quebre o silêncio, né? A gente precisa falar desse assunto. É preciso, assim, por mais que seja doído, assim, para o coração, né? A gente precisa falar sobre isso, para que a gente abra nossos olhos, para que a gente proteja nossas crianças e adolescentes. Acho que esse é um papel da igreja também, né? Independente, independente da religião, né? A gente, como instituição religiosa, é o nosso papel também cuidar das nossas crianças, que é o nosso futuro, né? E você falando sobre Quebrando Silêncio, falamos um pouquinho dos materiais aqui. Para você que está nos assistindo, nós vamos deixar aqui nos comentários fixado um link onde você pode ter acesso, baixar esses materiais, o adulto, o teen e o infantil. Realmente está muito legal, muito bem feito, com pesquisas, muito didático, assim, ao ponto. O material para crianças, ele é feito em histórias em quadrinhos, né, com atividades. Então, assim, às vezes é uma forma, né, Esther? Às vezes eu, como pai, como mãe, às vezes fico assim, como que eu vou falar desse assunto com meu filho? Aí você traz um material que já dá uma introdução de forma lúdica, o que ele precisa saber para ele entender e aí, quem sabe, abrir uma conversa na família. No nosso site já está à disposição para download, tá? Todas as revistas, né? missãomulher.org.br. E tem outras formas também, né? Mas estou aqui já dando o spoiler. Isso, e se você não conseguir de nenhuma dessas formas, entre em contato com a gente por direct e manda uma mensagem que a gente vai conseguir esse material para você. E aí, eu quero trazer aqui para nossa conversa a Djane, que ela tá quietinha, viu, Esther? Mas eu sei que ela tem uma coisa muito especial para falar, que desse mês de agosto. Então, acontece aí o Quebrando Silêncio, e lá na região dela, no centro do Rio de Janeiro, muitos projetos legais, né, Djane? Conta pra gente um pouquinho do que vai ser feito aí nessa região. Exatamente. Então, a cada ano nós temos a oportunidade de mobilizarmos a igreja, todos os departamentos, todas as áreas, envolvendo principalmente ali o Ministério da Família, adolescentes, desbravadores. Então, nós temos uma liderança que tem a possibilidade de ter um alcance maior a este público, principalmente este ano, que o público vai ser mais direcionado essa faixa etária, ao alcance dessa faixa etária, exatamente. Então, além de ações que já vem acontecendo a cada ano,
E no caso aqui, as grandes ações, poderíamos dizer que seriam ações externas, né? Mas eu creio que um conteúdo como esse, que traz uma ameaça, às vezes, interna, nós teremos um alcance maior quando nós trabalhamos com as famílias da nossa igreja, não é? E através destas famílias, nós alcançaremos o público externo. É claro que temos grandes movimentos como passeatas, carreatas, porque isso chama a atenção da população, né? Então, existem autoridades que também se unem à igreja para que esta alerta seja acendida, né? Para que a população veja de que existe uma necessidade de um tema a ser tratado com urgência, né, e trabalhado. Mas o que a Igreja Adventista aqui no centro do Rio de Janeiro tem proposto? Primeiro, quero dizer que há 2 meses nós já temos trabalhado com esse material digital e aguardamos, né, ansiosamente pela distribuição do material físico. Então, estamos orientando da seguinte forma, orientamos desde, né, há 2 meses atrás, para que as famílias da igreja fossem alcançadas, as crianças recebessem essas orientações juntamente com os pais ou de forma separada também, porque são orientações diferenciadas, né? E tem um projeto que já vem sendo realizado há 5 anos aqui na nossa região, que acontece ali na região de Caxias. E eu acompanhei de perto, tive a oportunidade de acompanhar uma líder que a cada ano ela então mobiliza as famílias, os pais, as crianças. Isso é uma líder de igreja. Então ela tem um alcance com o seu público interno ali da sua igreja, mas abre a oportunidade para que outras crianças sejam alcançadas também. Da comunidade ali. Exatamente. E ela consegue reunir ali mais de 200 crianças. E eu estive conversando com ela recentemente, demonstrando o interesse de estendermos este projeto, a ideia desse projeto, que é chamado de... Até compartilhei com a Esté, Sem Tabus, para meninos e meninas. Nós até conversamos bastante sobre isso, mas surgiram tantos outros projetos aqui interessantes que nós estávamos falando. Mas esse Sem Tabus para meninos e meninas abre a oportunidade para que aquele público de crianças e adolescentes que se reúne primeiro num lugar onde a fala é direcionada para todos, mas depois tem a oportunidade desse público dividir por faixa etária. E ali, então, existem profissionais que atendem essas crianças, passando informações, orientações e dando a oportunidade para que eles também possam colocar ali suas inseguranças, tirarem dúvidas. E dentro desse projeto, acontece de algumas crianças procurar um adulto em que ela se sente seguro para poder fazer uma denúncia. É muito interessante e nós vimos a grande oportunidade de sugerir isso também, esse projeto, para outras igrejas, né? Porque às vezes as igrejas veem a grande possibilidade de desenvolver várias ações. Porém, quais seriam as ações mais assertivas, né? Acredito que é um momento assim que nós pensamos, nossa, é uma oportunidade talvez única, embora temos a oportunidade de realizar durante todo o ano, sim, é verdade, mas eu acredito que no dia de ênfase, né, onde todos estão falando a mesma coisa, estão dando destaque àquele assunto, eu acredito que temos a oportunidade de alcançar com maior força e chegar a determinados lugares que de outra forma não chegaríamos. Ali pode ser o pontapé inicial também, né, Jane? Com certeza. De dali se iniciar algo mais constante, né, dentro das igrejas, né? Não só ali, exatamente, você falou, né, só por um período de tempo, só naquele dia, né? Exatamente, mas eu concordo com a Djane, assim, um dia onde todos falamos a mesma língua, a visibilidade é maior.
e traz a questão para perto da gente, porque às vezes a gente acha assim, tá tão longe, né? Sim. Isso nunca vai acontecer comigo. E aqui, só não te cortando, a Adjane, mas cortando, eu li recentemente uma pesquisa pelo Atlas da Violência, segundo este documento que foi feito pela IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 49,6% das meninas de 10 a 14 anos sofrem ou sofreram abuso sexual. Isso é avassalador. Metade. Um desse. 49% de Por tamanho isso da que- metade. Não é? A doutora Sheila falou que sempre onde ela fala, e isso acontece com a gente, isso acontece no nosso meio, isso acontece Sim. na escola, não é? E quando nós ouvimos uma fala dessa, através da doutora Sheila, tão impactante, nós pensamos assim, gente, como isso é necessário, é importante, por que esperar? Então, agora é o quebrando silêncio. Mas se em alguma igreja não houve a oportunidade, talvez não houve um planejamento adequado para tratar desse assunto com propriedade, nós devemos estudar essa possibilidade a qualquer época. Sim, E até é uma necessidade urgente de sempre falarmos sobre isso, né? E os pais, eles precisam ter uma orientação para que eles possam acolher, porque muitas vezes crianças e adolescentes não buscam os pais por medo, por insegurança, e talvez até para não, de certa forma, trazer uma decepção para a família. Então, algumas crianças e adolescentes ficam nessa insegurança, ficam neste medo, né? Nesta pressão também, até por parte do opressor, do abusador, né? Há uma diversidade de ameaça em torno disso. E muitas crianças e adolescentes não conseguem falar a respeito deste assunto. Então, os pais têm que sempre mostrar para o filho que estará sempre à disposição para ouvir, para orientar, para acolher, né? Então, assim, eu queria só resumir dizendo que, além de todas as ações que já são comuns, a Igreja Adventista aqui na região central estará realizando, como passeata, carreata, orientação de pais, programação na igreja para alcançar o público interno e tantas outras. A Feira de Saúde, que também abre muita oportunidade para tratar desse assunto. Feira de Saúde, juntando também ali a possibilidade do Quebrando Silêncio, um stand ali com orientações. Nós teremos, então, estas ações, e já está acontecendo, né? Estas ações de ter um encontro mais próximo com essas crianças através do Sem Tabus para meninos e meninas. E é muito interessante esse projeto da Diane estar dentro da igreja para atender o público interno, né? Nossos membros, porque a igreja a gente considera como um ambiente acolhedor. É um ambiente que a gente se considera uma família, né? Mas a gente sabe, né, que já há séculos que a gente não está imune de ter casos de abuso sexual, de violência sexual dentro da igreja. Então a gente precisa falar sobre isso dentro da igreja, com as nossas famílias, com as nossas crianças, mas também entender que nós temos uma responsabilidade, né, como igreja. Por exemplo, a gente tem hoje dentro da igreja adventista, a educação adventista, como você falou, né, mas nós temos projetos que envolvem crianças e adolescentes, clube de desbravadores, clube de aventureiros. Então, assim, eu até queria colocar o Dr. Edson agora nesse momento na conversa, para entender qual que é o nosso papel. A gente tem o compromisso mesmo como igreja, eu como líder de igreja, eu tenho o compromisso de denunciar. Qual que é essa relação que a gente tem com o legalmente ali da situação, entendeu? Ou não, ou isso fica a cargo mesmo, eu não me meto, isso é problema da família. Explica um pouquinho esse papel da igreja. Então, a Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade em geral e do Estado a proteção dos direitos da criança e do adolescente. E nessa mesma esteira, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que é vedado qualquer tipo de discriminação, de perseguição, de violência, de crueldade, de maldade contra uma criança e um adolescente. A igreja faz parte da sociedade. E a igreja precisa tratar do caso de um abuso sexual contra uma criança e adolescente
com muita responsabilidade e seriedade. O processo de denúncia ocorre da mesma forma como se fosse um abuso ocorrido fora do âmbito da igreja. Qual que é o processo? A doutora Sheila foi muito feliz e eu destaco aqui mais uma vez a fala dela. Nós temos a obrigação, não é uma faculdade, não é uma possibilidade de denunciar ou não denunciar, ou seja, não há nenhum fator de discricionariedade por parte da liderança da igreja. Se o líder de uma igreja, seja o pastor, seja o presbítero, o bispo, o ancião, tomar conhecimento de que uma criança ou um adolescente sofreu um abuso sexual, ele tem a obrigação de comunicar às autoridades competentes, em especial Conselho Tutelar, conforme o artigo 13 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ir a uma delegacia de polícia. Existem canais que podem ser utilizados para que a denúncia seja formalizada, como, por exemplo, o Disque 100, que é um canal do governo federal de proteção aos direitos humanos. Então, sempre que há a violação de um direito humano, aquele que tem conhecimento dessa violação pode, de forma anônima, ligar para o Disque 100 e comunicar este fato. Este Disque 100 ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo feriado, finais de semana. A denúncia é anônima, há garantia de proteção de sigilo. É possível comunicar também, num caso de emergência, por exemplo, a doutora Sheila citou um caso de flagrante, né, que acontece dentro do período de 24 horas, né? Se o abuso estiver, então, dentro ali do período de 24 horas, é possível que o agressor seja preso em flagrante delito. Então, a importância de acionar o 190 da Polícia Militar para comunicar quando se tratar de um caso, né, de emergência, para que o agressor seja preso, seja punido na forma da lei. Só um adendo aqui, doutor Edson, e se a violência for contra a mulher, o canal é o 180. Tá? Perfeito. Se a violência e o abuso for contra a mulher, há um canal específico para isso, que é o 180. Sim, inclusive sendo a criança ou adolescente uma mulher, também é possível Exatamente. que se use o Disque 180. E por que é importante denunciar? Primeiro, é porque é preciso que aquele ciclo de abuso seja interrompido, né? Segundo, para que aquela criança seja posta a salvo do abusador. E terceiro, para que outras crianças fiquem protegidas daquele abusador. Então, é muito importante que o fato seja comunicado, porque tem uma dimensão que beneficia não somente a vítima, mas beneficia também outras possíveis vítimas que seriam violadas por esse mesmo abusador. E isso a gente estava conversando, né? Vou tocar aqui num assunto que é a realidade mesmo dentro das nossas igrejas. É comum que aconteça, né? Você estava falando de a gente reportar aos líderes, né? Muitas vezes. Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes acontece, né? Entre os próprios líderes, a gente vê alguém que a gente tem como exemplo, vem por meio dele. E a gente não pode se calar até como papel da sociedade só porque a pessoa é um líder, igual a doutora Sheila falou, porque é o professor da escola. Isso a gente, como igreja adventista, está dizendo aqui nessa fala, que é algo realmente que é real, que acontece, né, doutora Edson, no dia a dia, é que é independente se eu sou um membro, ou se é o professor da classe, ou se é o líder, se é um pastor, enfim. Isso a gente está querendo quebrar o silêncio em relação a todo esse universo dentro da igreja, né? Perfeito. E a política da Igreja Adventista do Sétimo Dia é de tolerância zero. A Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul e no mundo está junta no combate à violência contra a criança e adolescente, junto com as autoridades. Por isso, da importância de anualmente ter uma data em específica para quebrar o silêncio, para orientar, para conscientizar não somente a nossa membresia, os nossos líderes, mas também a sociedade em geral, para que juntos a gente possa proteger as crianças, assegurar os direitos
delas, porque toda criança e adolescente são dignas de respeito, de proteção, elas fazem jus aos mesmos direitos humanos que uma pessoa goza, como direito à educação, direito à saúde, direito à liberdade, direito à dignidade da pessoa humana, direito à proteção, direito à privacidade. Entendi. E você vai Não, complementar? é somente para reforçar que enquanto pais, se os pais não denunciam, eles serão responsabilizados, não é? Porque às vezes pode esbarrar nisso. Nossa, mas é alguém da igreja. Então, Sim. não, pai, você, mãe, você precisa fazer isso. Você está protegendo seu filho, protegendo outras pessoas. E se você não fizer, você será responsabilizado. E só para destacar aqui, ainda mais que eu sei que esse é um tema tão, assim, delicado, né? E a gente se coloca no lugar de quem está ouvindo e possa estar passando por isso e tem medo, obviamente, de assim, Exatamente. doutor Edson, como a pessoa tem, vamos dizer, né? Como eu vou ter certeza de que eu não vou ser exposto? Isso é uma coisa, né? É seguir o caminho da denúncia, né? Sobre gente, confidencialidade, Sim, claro. anônimo, né? De forma anônima, né? Sim, é isso que eu ia destacar, né? A importância de fazer a denúncia anônima. Tá? Os órgãos de proteção, eles garantem, sim, a proteção do sigilo. Isso é bastante seguro, é confiável, dificilmente ocorrerá um vazamento, ou seja, dificilmente aquela pessoa que denunciou será exposta. Então, eu estimulo, sim, oriento para que realmente a gente possa quebrar o silêncio e denunciar buscando o sigilo. E digo mais, ainda que eventualmente o denunciante fique exposto, vale a pena, porque o que está em jogo é o futuro daquela criança, daquele adolescente. E, aproveitando aqui a minha fala, eu quero destacar que toda relação sexual com menor de 14 anos, ainda que este menor tenha consentido com o ato sexual, é crime. Ou seja, em outras palavras, a legislação presume a ausência de consentimento quando envolve menor de 14 anos, porque menor de 14 anos não tem ainda juízo suficiente, a maturidade suficiente para distinguir, para ter conhecimento daquela situação, daquele sentimento, daquele ato sexual. Então, a legislação, ela classifica como estupro de vulnerável, de acordo com o artigo 217-A, com pena de 8 anos a 15 anos de reclusão. Então, você pai, você que nos ouve, tenha essa lembrança. Menor de 14 anos não é para estar se envolvendo em qualquer tipo de relacionamento sexual, porque o abuso sexual, ele não acontece somente com o contato físico. O abuso sexual também se caracteriza por outras formas sem que se tenha necessidade de ter contato físico. Então, por exemplo, expor uma criança a uma cena de sexo é um abuso sexual. Mostrar uma imagem de conotação sexual para uma criança é classificado como abuso sexual. Tirar foto de uma criança nua ou seminua é classificado como abuso sexual. E esse assunto é tão significante para o Estado que o Código Penal ele não estabelece prescrição enquanto a criança não completar a maioridade civil. Ou seja, enquanto não completar 18 anos, não ocorre prescrição. Então, mesmo depois, na fase adulta, aquela criança que foi abusada quando tinha, por exemplo, 10 anos de idade, 6 anos de idade, pode denunciar. Porque, como regra, uma regra geral de prescrição, a vítima tem 20 anos para denunciar. Então, a partir dos 18 anos de idade, maioridade civil, é que o prazo vai começar a correr. E nós temos presenciado muitos desses casos. Verdade. De agora mulheres, né, já casadas,
se lembrarem de situações que enfrentaram na infância, na sua adolescência, e procurarem as autoridades, o judiciário, o Ministério Público, e denunciarem o agressor. Isso tem tido assim um efeito sensacional. Então, nunca é tarde para denunciar. O importante é quebrar o silêncio, ter coragem para denunciar, para que este abusador, este agressor, ele seja colocado, né, no seu devido lugar, que seja responsabilizado dentro de um processo judicial, com contraditório, com ampla defesa, com todas as garantias que o acusado também para se defender, mas é importante que ele seja responsabilizado e que esse ciclo vicioso que acontece, principalmente no ambiente familiar, no ambiente de maior confiança do abusador, e a igreja não está imune, né? O ambiente religioso, infelizmente, é um ambiente propício para esse tipo de situação. Então, por isso, da importância de todos se unirem. Espera, né, doutor? Mas não nos deixe imune, né? Eu acho que vale a pena também, Ayane, relembrar da nossa responsabilidade de estarmos atentos e alertas a qualquer sinal. Os sinais, né? E enquanto pais, enquanto comunidade, né? Alterações no comportamento não significa que qualquer alteração vai ser isso, mas que estejamos alertas, com o nosso olhar ampliado, para que a gente consiga viver de uma forma melhor, não é mesmo? Cuidando. E, se necessário, sim, primeiro informando, prevenindo, informando, mas, se necessário, atuando mais diretamente, né? Como a doutora Sheila também colocou, é importante a gente, como pai, a gente conhecer os nossos filhos, né? Passar tempo de qualidade com eles, conversar, brincar, porque acho que aí estreita a relação, você cria um elo de confiança ainda mais forte, que vai fazer com que, do seu lado, você perceba alguma diferença, alguma alteração ali de comportamento, mas que o filho também veja em você uma confiança para falar, né? Que aí vocês vão estar tão ligados que aí perceber esses pequenos sinais vai ficar bem mais fácil, né? E eu acho que até mesmo esse relacionamento mais forte, né, entre pais e filhos, entre familiares, né, e as crianças, ele previne, né? Isso é uma forma de prevenção, né? Que você vai estar criando um ambiente saudável, o seu filho também já vai estar ciente do que é bom, do que é mal, então ele vai estar preparado para quando ele não estiver perto de você, ele vai ter aquilo muito consolidado na mente dele, né? Para as decisões que ele for tomar, e ele também vai estar em alerta, né? Porque se você já abre o jogo com a criança e adolescente e ele entende que aquilo ali não está certo, eu acho que é mais uma arma, né? Para a gente lutar contra isso e deixar isso bem longe das nossas famílias. Com certeza. Bom, a conversa está muito boa, acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, que é um assunto que é necessário falar, né? É um pouco triste, obviamente, porque é uma realidade, né? Mas essa realidade pode não estar tão longe de você, né? Que está nos ouvindo. Às vezes a gente acha que isso vai acontecer, só acontece ali nos jornais, né? Nos casos que a gente vê na TV. Mas a gente espera aqui, com esse bate-papo... As estatísticas, né, mostram que não é bem assim. Que não é bem assim, não é bem assim. Isso está muito próximo a gente, né? Então a gente espera que esse conteúdo tenha contribuído com você que está nos assistindo, para que você consiga passar isso para frente, seja algo que está acontecendo com você ou com algum vizinho, ou ainda esteja longe da sua realidade, mas que você possa passar esse conteúdo para frente, para que outras pessoas sejam alcançadas, que a gente possa minimizar, né, na medida do possível, fazer a nossa parte para que isso seja combatido. Lembrando a você que você pode acessar todo o material do Quebrando Silêncio através aqui do site que a gente vai deixar fixado nos comentários. Agradeço a vocês pela participação e juntos nós desejamos bênçãos para vocês.